4 no versículo 5. Bendito seja o nome de Jesus. Eu te convido a colocar de pé. É um texto que vai falar bem profundo no nosso coração esta manhã. Eu acredito que Deus tem uma palavra para você. Amém. Ele não te tirou de casa nessa manhã por nada. Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. E as palavras do Mestre são profundas. Elas atravessam o coração, alma e entendimento. Se estão aqui, eu acredito que são muito importantes para mim e para a sua vida. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Amém? Podem repetir comigo? Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Aleluia. Pode ser sentado. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, nós te damos graças nessa manhã. Oramos ao seu nome, Senhor, porque sabemos que só em Ti nós podemos confiar. A Ti pertence toda honra, a Ti pertence toda glória, a Ti pertence todo louvor, toda majestade. Que toda e qualquer vaidade nessa manhã seja jogada por terra pelo poder do Seu nome. É necessário, Senhor, que na vida de um homem o Seu nome cresça e o desses homens diminuam, para que a Sua presença possa impactar corações. Temos aqui, Senhor, vários tipos de pessoas, com vários sentimentos, com várias dificuldades, com vários problemas. Nós sabemos que o Senhor está aqui e o Senhor pode nos ajudar. Amém. Por isso nós deixamos nossa casa nessa manhã de domingo, Deus, porque sabemos que o Senhor falará conosco nessa manhã. O Senhor preencherá os nossos corações, nossa alma e nosso entendimento. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não só fale aos ouvidos, que o Senhor não só toque as emoções através da minha vida, mas que o Senhor penetre até o profundo, o mais profundo da alma desses irmãos aqui nessa manhã. Que eles possam aprender a sua palavra, Senhor, e não só aprendê-las também, mas gravá-las nas tábuas do seu coração. Eu acredito que o Senhor está conosco e que o seu nome seja glorificado. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, na última oportunidade que eu tive aqui, eu disse sobre o alvo de todo cristão. Alguns de vocês estavam aqui, outros não. Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses para ensiná-los a respeito do Evangelho. Eu acredito que essas palavras servem para nós também hoje, que é a palavra de Deus. Eu disse que o alvo do cristão é um, e que o resto são consequências da vida. E eu até ilustrei sobre Jesus. O alvo de Jesus era um, a salvar a humanidade. As suas bênçãos eram consequências. Nós aprendemos então que o alvo do cristão é Cristo Jesus e a vida eterna nele. E Paulo diz que embora nós sabemos do alvo da vida, talvez até uns dias atrás você não entendia qual era o seu alvo. Talvez você vinha aqui, batia palmas, cantava ao Senhor, louvava, deixava a sua casa e não entendia que o seu alvo era glorificar o Senhor. E as outras coisas eram consequências. Mas Paulo, ele nos ensina que mesmo quando você entende, você compreende que você tem um alvo na sua vida, isso não te garante que você vai chegar lá. Por exemplo, eu posso até hoje ter tido um alvo na vida e não ter percebido ele. Eu posso olhar para as coisas e hoje eu descobri que era para mim ser um levita de Deus, na casa de Deus.
Mas eu nunca tinha percebido isso. Por ser um pastor, eu nunca tinha percebido isso. Eu descobri esse alvo. Esse é a minha meta. Esse é meu objetivo. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Isso não garante que eu vou ser um levita. Isso não garante que eu vou ser um pastor. Eu vou ter que viver uma vida de oração. Eu vou ter que deixar de lado algumas coisas que me prendiam. Eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que amar. Eu vou ter que glorificar a Deus. Eu vou ter que estudar a palavra. Eu vou ter que viver na oração. Porque é assim um pastor. E um levita de Deus não é aquele que canta, aquele que toca, aquele que pula. Um levita de Deus é aquele que toca o coração de Deus. E eu vou saber que eu vou precisar de deixar algumas coisas de lado na vida para me alcançar esse objetivo, esse alvo. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas e se eu disser para você, igual eu disse para um amigo meu, conhecer a verdade não é o bastante. Eu disse para ele, você sabia que o adultério e a prostituição te levam para o inferno? Eu disse a verdade, sim ou não? Mas te libertou? Eu disse, a falta de perdão vai te levar para o inferno. Eu te disse, mas você foi liberto? Não. A Bíblia diz que nós conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós entendemos que tem algumas coisas que, embora nós sabemos o nosso alvo na vida, vai acontecer algumas coisas que vão nos impedir, algumas barreiras, algumas coisas que vão se levantar na nossa vida. E Paulo sabia muito bem de algumas coisas que nos impediria de prosseguir para o alvo, para a soberania da santa vocação de Deus em Cristo. E talvez essa mensagem dessa manhã não seja uma mensagem que você vai pular, que você vai dar uns glórias a Deus, mas eu acredito que essa mensagem vai te direcionar a prosseguir na sua vida no cristianismo, para a glória de Deus. Paulo disse que uma das coisas que mais afetava e que mais fazia os irmãos não mais prosseguir era a ausência do perdão. Se tem uma coisa que hoje faz com que pessoas não prossigam, se chama falta de perdão. E ele descobre essa barreira. E essa barreira tem feito com que pessoas como eu e você não percebam e nós não avançamos. Eu gostaria que os irmãos deixassem as vossas Bíblias abertas em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Em nome de Jesus, deixa ela ver. Gostaria que os irmãos deixassem aberto. Irmãos, quem nunca de nós aqui, que estamos aqui nessa manhã, não tivemos algumas decepções com pessoas? Quem aqui entre nós nunca foi traído por algumas pessoas? Quem de nós não foi decepcionado? Quantas vezes não confiamos em pessoas e simplesmente depositamos nela tudo aquilo que a gente acreditava que ia dar certo e elas nos decepcionam? São pessoas decepcionam. Gente, as coisas que mais fazem que o homem chore na vida são pessoas. Problemas. Muitas das vezes nós enfrentamos e passamos por cima, pastor. Mas quando a gente deposita nossa confiança em pessoas, nós entregamos às vezes todo o nosso coração. Isso não nos garante que não vamos ser decepcionados. Mas Jesus, ele sabia disso. Ele sabia que perdoar era algo muito difícil. O perdão é algo tão difícil que ele é difícil para quem pede o perdão e até para quem recebe.
nós sabemos que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, não podemos ofertar. Se nós não perdoarmos, não temos comunhão com Deus. Se não perdoarmos, nós não veremos Deus. Não teremos santidade. A Bíblia diz que não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando entre vós contamine os outros. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas sabemos que ele ilustra um câncer, que com a raiz e junto de amargura contamina e mata. Jesus sabia muito bem disso. O perdão é algo terrível para acontecer, porque muitas pessoas não conseguem perdoar. Mas eu te convido nessa manhã a pensar igual ao seu mestre, a pensar igual Jesus, o rei do perdão. Eu estava lendo uma vez a respeito de um homem e uma mulher, muito interessante. Esse rapaz, ele estava, só para você entender como é difícil o perdão, ele estava numa campanha de oração. E nós sabemos, irmão, que nós podemos estar aparentemente muito bem. Mas se nós temos algo que não perdoamos, o céu fica de bronze para nós. Nossas orações são impedidas. E a nossa adoração não chega diante do trono de Deus. E ele naquela campanha, faltando alguns dias somente para terminar, ele chega em casa e com o estresse da vida ele briga com a esposa. Dá uns gritos e discute. E vai deitar. Vira um para um lado e outro para o outro. Eu acredito que ele esqueceu do texto que fala: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aleluia. E ele olhava para um lado e a mulher para o outro. E eu não sei se os irmãos já passaram por isso, porque eu já passei isso normal. Mas a noite não chega. O dia não clareia. E você está cutucado na mulher, ela parece mais um bloco. É verdade. Mas o triste é quando o relógio toca às 3h, 3h30 da manhã. E que você vai dobrar seu joelho para continuar sua campanha. Ah, papai. E você se lembra das palavras do mestre: quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode orar. O que você está fazendo aí? Quem não perdoa não verá Deus. O que você está querendo ver? O teto? E de repente Deus fala ao coração desse rapaz: levanta e pede perdão. E ele: mas Senhor, eu não fiz nada. É sempre assim. Eu sou sincero com os irmãos, eu tinha uma grande dificuldade e eu trabalho nisso para entender os meus erros. Quem é que é assim? Amém. Tem que ser corajoso para falar isso. Né? Quantas vezes que eu já falei com a minha esposa: sabe o dia que eu errei? O dia que eu pensei que eu tinha errado. É difícil. E esse rapaz, ele se levanta, Cleiton, sabendo que as orações dele não iam ser ouvidas. E um outro problema: a campanha estava quebrada. E ele levanta como um valente e toca na mulher o bloco de cimento. E parece que o lençol é uma capa de lata e ela cobre. Ele toca, ela fica travada. Nem um forklift não mexe a mulher quando ela bate. E ela fica ali. E ele volta de novo para a oração e fala: Deus, eu tentei, Senhor. E Deus fala com ele: não estou te escutando. E ele volta de novo. E fala: meu bem, eu queria falar com você. E ela, sabendo que ele estava na campanha, ela vira a cara rápido. Está arrependidinho? Eu não sei se você já viu, irmãos,
A psicologia fala que dependendo da raiva que você passa, seu coração bate mais forte. A pupila do seu olho dilata. Por isso que seu pescoço fica até vermelho. E ele, meu Deus, o que é isso, Senhor? Isso é uma prova. Mas ele volta de novo, você ouviu, Senhor? Ela me ofendeu. Deus fala, não estou te ouvindo. E ele volta com a arma letal contra qualquer concreto. E diz, meu bem, eu sei que eu errei. Me perdoa pelo que eu fiz. Reconhecer é a coisa mais difícil do mundo. Os nossos erros. Pedir perdão é uma coisa muito difícil. Eu observei que em Mateus, creio que no capítulo de número 26 da ceia, Jesus ele aproveita para dar o último ensinamento como homem para os discípulos. Porque ele sabia que se tem uma coisa difícil no mundo para o homem, é ele reconhecer o erro e pedir perdão. Só meus amigos e irmãos que estão aqui nessa manhã, eu aprendi algo muito profundo da palavra de Deus. Nós saímos das nossas casas, dobramos nossos joelhos e a palavra mais falada em nossa boca é perdoa-nos, Senhor. Nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver Deus agir em nossas vidas. E nós até pedimos, Deus, usa-nos com poder e graça, Senhor. Usa-nos na terra. Dá-nos força para prosseguir. Deixa-nos ver a sua glória. Eu aprendi algo tremendo nas Escrituras. Se você quer ver a glória de Deus, eu vou te dar um passo para que você aprenda nessa manhã. Estevão, um jovem que ia ser mártir na Bíblia, o mais jovem de todos os mártires, por falar a verdade, por amar, por citar, não um livro secular, mas por citar as Escrituras Sagradas e falar a verdade acerca do Senhor. Ele foi apedrejado, foi humilhado e foi morto por inimigos. Mas sabe o que ele fez, meu irmão? Sabe o que ele fez? A Bíblia não diz que ele blasfemou daqueles que o apedrejaram. A Bíblia não diz que ele clamou a Deus falando, Senhor, destrói eles porque eles estão matando o seu servo. Acaba com essa vida porque eles estão acabando com a minha. Mas ele nos ensinou a ver a glória de Deus dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele perdoa, a Bíblia diz que ele olha para o céu. E o céu se abre. Se você quer ver o céu se abrir, meu irmão, aleluia, você deve começar a aprender a perdoar. Amém. Você não verá a glória de Deus se você não tiver o perdão da cruz no seu coração. Jesus, na última ceia, na última refeição do Mestre, ele nunca perdeu tempo. Ele aproveitou para ensinar. Um verdadeiro professor, um verdadeiro mestre, o homem que mais amou, ele nunca perdeu uma oportunidade. Ele saberia que no futuro isso ia ser uma pedra de tropeço para mim e para a sua vida. Isso ia nos impedir de chegar a Ele. E Ele aproveita para ensinar para mim e para você a respeito do perdão. Colossenses no capítulo 3, eu pedir você para abrir. E no versículo de número 13, na última parte do versículo, diz que como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar uns aos outros.
Jesus, ele na última ceia com os discípulos, ele sabia que ia ser traído. Ele sabia o que ele deveria passar. Ele sabia que ele ia apanhar de uma corte romana. Ele sabia que ele ia ter que carregar a cruz. E ele aproveita para dar o último conselho para os seus discípulos como homem. Ele aproveita para fazer o seu último ensinamento. Eu acredito que se essas foram as últimas palavras de Jesus ali como homem para ensinar, eu acredito que essas eram as palavras mais importantes que ele tinha para falar. E se ele falou do perdão, porque era algo muito importante. Se eu te perguntar nessa manhã, se você aqui que tem filho, filha, ou você que tem um irmão, se as suas palavras de conselho para ele fossem as últimas palavras, o que você diria? Se você pudesse aconselhar seu filho, dizendo: filho, você precisa disso, disso, qual seriam as suas últimas palavras? Se você não fosse ver ele mais, qual seriam as suas últimas palavras? Com certeza seria aquilo que seu filho mais precisasse. Eu lembro que eu saí do Brasil e eu nunca tinha saído perto dos meus irmãos. E meu irmão me deu o último conselho dele, porque ele sabia que ele não podia ir comigo pelo caminho, mas ele sabia que eram as palavras que eu mais precisava. Seja firme, forte, você vai conseguir. E ele me deu uma Bíblia pequena, que eu tenho guardado até hoje. Eu achei ela ontem, estava no meio de outros livros. Ele falou assim, ele escreveu na capa dessa Bíblia dizendo: o pecado te separará deste livro, ou este livro te separará do pecado. Ele acreditava que eram as palavras que ele precisava para a minha vida. Do mesmo jeito que Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, no capítulo 1, ele sabia que seriam as últimas palavras para o seu filho na fé. Ele disse: prega a tempo e fora de tempo, exorta, ensina a sã doutrina, porque haverá tempos que não mais ouvirão a respeito da sã doutrina, não mais aceitarão. Se Jesus ele diz essas últimas palavras, meus irmãos, com certeza essas palavras eram muito importantes para mim e para a sua vida. Ele ensina o perdão, e ele ensina como perdoar. A Bíblia diz que ele lava os pés dos apóstolos, e Judas estava incluído. Ele parte o pão, e a Bíblia diz que Judas come do pão. E ele os chama de amigo, e Judas também está ali no meio. Imagina se você tivesse alguém agora do seu lado, que você soubesse que planejaria o mal contra você. Qual seria a sua atitude? Jesus te ensina a perdoar antecipadamente, mesmo se você soubesse quem te faria mal. Qual a sua capacidade de perdoar? Qual a sua capacidade de absorver as palavras do Mestre? Talvez você me diz nessa manhã, Jesus ele deveria passar por essas coisas. Estava escrito a respeito de Judas que ele passaria por dor, ele seria esbofeteado, ele seria cuspido. Está escrito em Isaías, no capítulo 53 até. Talvez você diz, era normal, por isso Jesus teve essas atitudes. Mas eu te digo, está escrito também a seu respeito. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos dificuldades. Do mesmo jeito que Jesus foi caído, que Jesus foi humilhado, você também ia passar por essas coisas. Mas como seria a sua atitude diante dessas circunstâncias? Como você perdoaria? A Bíblia diz que logo após a ceia, o mestre ele ia ser açoitado por uma corte romana, mas mesmo assim ele perdoou.
Uma corte romana são 600 homens, batendo no mestre sem cansar, um cansava o braço e passava para o outro. Ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado, foi desprezado. Foi zombado por alguns soldados romanos que colocaram nele uma capa de rei e se ajoelhavam perante ele, abusando dele. Mas ele carregou a cruz até o final. Ele poderia ter convocado um batalhão de anjos, Dedé. Ele poderia ter chamado o pai dele e destruído tudo. Mas ele resolveu prosseguir, Cleiton. E chegar até a cruz. E sabe qual foi a primeira palavra da cruz? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, sabemos que o perdão é algo difícil. Mas nós não podemos continuar como cristãos se não aprendemos a perdoar uns aos outros. O que é o perdão? Como eu definiria o perdão nessa manhã? O que você entende sobre o perdão? O perdão é a cura das mágoas passadas. O perdão é o alívio do coração. E o perdão é a faxina da alma. Nós precisamos de aprender a perdoar uns aos outros. Eu estava lendo sobre o fruto do Espírito. E eu observei que para cada fruto do Espírito havia um fruto da carne. Se o fruto do Espírito é, Cleiton, o perdão, o fruto da carne é a mágoa. Agora, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo. Eu quero seguir assim essa manhã. João no capítulo, eu quero que vocês leiam para mim. João no capítulo 42. João 42. João no capítulo 42. Antes de Salmo. No versículo 10. Eu aprendo como devo perdoar. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíram. Irmãos, para mim, a maior prova de Jó não foi perder os filhos. Para mim, a maior prova de Jó não foi perder tudo que ele tinha. Para mim, a maior prova de Jó não foi ficar com um caco de telha para rapar suas feridas. Para mim, a maior prova de Jó também não foi 3 amigos que eram mais inimigos do que amigos, estar do lado dele querendo que ele confessasse algo que ele não fez. Para mim, a maior prova de Jó é a prova que eu e você passamos sempre, antes de receber a vitória. A maior prova de Jó para mim foi quando Deus restituiu tudo quanto ele tinha. A maior prova de um cristão é quando ele consegue atravessar para o outro lado e se erguer. Como ele se comporta. A Bíblia diz que quando Jó é restituído de tudo, a primeira coisa antes da restituição é perdoar aqueles que fingiam ser seu amigo, mas na verdade estavam fazendo o papel de inimigo. E ele ora por ele. Mas a pior prova de Jó foi ter que ser restituído
com a mesma esposa que uns dias atrás, em vez de estender a mão para ele, ela acabou de massacrá-lo. Em vez de confiar nele, ela julgou. Em vez de entender ele, ela o desprezou. Quantas vezes nós saímos aí pelo mundo, na vida, pessoas não confiam em nós. É verdade. Gente não deposita em nós uma esperança. E nós voltamos para casa triste muitas das vezes. Isso é a vida. Mas nós sabemos que nós temos uma esposa. E a esposa tem um marido. E ela vai valorizar isso. Você chega em casa, ela te chama até de bonito. Você fala, cuidado para não perder a salvação. Você chega em casa, o seu esposo, não, meu bem, talvez para ninguém você não é muito importante, mas você é o tesouro que Deus me deu. Quem seria eu sem sua presença nessa casa? Você faz parte da alegria da casa. E chega o marido em casa, arrebentado pelos dias. Ela fala, você está bonito, rapaz. Até seu caminhado é atraente. Está puxando o pé porque está machucado. Isso fortalece a gente. Eu falei com as pessoas, cuidado de falar que eu sou muito bonito, você perde a salvação. Mentira, você mas é bom. A esposa foi feita para isso, o marido também. Mas não. Mas Jó, quando ele estava na sua prova, Dedé, aquela que era suposta estender para ele a mão, pisou. Aquela que era suposta tirar ele da lama, queria que ele se afogasse nela. Aquela que era suposta entender que a vida tem problemas, mas que Deus ainda continua sendo soberano, aleluia, amaldiçoou. Mas Deus disse para Jó, você quer ver minha glória? Você quer ser restituído? Então perdoa, porque eu já perdoei. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que perdoar. A maior dificuldade para nós, irmãos, novamente é o perdão. Quando você passa por tudo na vida, você consegue atravessar. Pessoas te criticam, não dão valor para você. Pessoas te discriminam. Mas Deus sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. E eu acho interessante que Paulo, ele sabia o que falava com ele. Ele disse que todas as coisas contribuem, mas ele não disse que são boas. Uma traição contribui. José foi traído pelos irmãos e lançado numa cova. Foi bom? Não, contribuiu. José, depois de conseguir se levantar e estar na casa de Potifar, foi discriminado e injustiçado. Foi bom para ele? Não, mas contribuiu. É verdade. Muitas das coisas na nossa vida nós não enxergamos, mas contribuem. E quando nós atravessamos o outro lado e chegamos no topo, parece que essa é a sua última prova. É você olhar no banco e não ouvir o hino Sabor de Mel, porque se você ouvir, você irrita. Quem te viu passando na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai interpretar e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso é um grito de guerra. Agora, Josiele, pastora Neia, se você teve a oportunidade quando eu estava no pó, quando eu passei a pé, caminhando naquela neve, até o joelho, com os pés molhados, congelados, com os dedos quase quebrando. Mas você, em vez de... Você nem buzinou para mim não te pedir carona. Aquela vez que eu estava aqui, andando para a igreja, nem um oi você não me falava. Mas agora eu estou aqui. Agora você vai ter que me assistir. Agora você vai ter que me aguentar. Sabe qual que é a maior prova do homem?
ele conseguir passar por tudo dele. Aleluia. E abençoar. Glória a Deus. A sua maior prova ainda está por vir. Não é as suas dificuldades. Não é as tribulações. Não é as traições. Não é as decepções de pessoas, Janaína. É quando você atravessa e você abraça aquele que nunca te deu um abraço. Oh, Deus, fala, Jesus. É quando você pega na mão daquele que nunca segurou a sua mão. É quando você ajuda aquele que nunca te ajudou. Bate, Deus. Glória a Deus. É quando você faz por aqueles que nunca confiaram em você. Oh, glória. A Bíblia diz que Jesus, então, ele se levanta do céu e fala: você merece a vitória. Eu vou te restituir tudo o que tens. Amém. Glória a Deus. Tudo que o inimigo tem tirado de você vai ser restituído. Se você aprender a perdoar. Se você aprender a perdoar, meu filho, então você vai ver a glória de Deus. Mas então nós pensamos: a quem eu devo perdoar? Mateus 5,44. A quem eu devo perdoar? Até os meus inimigos. Você se lembra do texto? Ouviste o que foi dito aos antigos? Ama o seu amigo, Dedé, e odeia os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: ame os seus amigos e orem pelos que vos perseguem. Aleluia. Jesus sabia que esse seria um conselho, e esse foi o seu último conselho na ceia. Talvez você diga: a Bíblia diz que nós não temos inimigos, que o nosso inimigo é potestades, principados e hostes malignos. Mas tem pessoas que se tornam nossos inimigos. O mais difícil é você saber que alguém está se levantando contra você e você não ser hipócrita, mas ser verdadeira e Amém. abençoar. Glória a Deus. Porque tem hipocrisia, meus irmãos, de pessoas que fingem estar abençoando. É as maneiras que nós temos até de pedir perdão. E eu gosto que Jesus, no capítulo 17 do livro de Lucas, ele até fala sobre isso. E um dos conselhos que ele dá para os discípulos é: acautelai-vos para pedir perdão. Porque tem vários tipos de pedido e que não são considerados por Deus um perdão. Eu resolvi te perdoar, meu irmão, porque eu sou um cara muito bom. Eu tenho um coração de ouro. Você não viu batendo. Eu resolvi te perdoar, bebê. Eu não sei o que te fiz, mas eu te fiz perdão. Quer dizer, eu não te fiz nada. Pô, me perdoa aí, viu? Quando dá aquela discussão, aí você cai em si: me perdoa, porque eu tenho que continuar como cristão. Na verdade, isso não pode ser considerado um pedido de perdão. O perdão é a asepsia do coração e a faxina da alma. Você deve pedir perdão de uma forma genuína, porque senão você cria um ambiente de guerra. Porque aquele que está irritado fica mais irritado quando você tem uma justiça própria. É verdade. Agora eu te convido a aprender a abrir seu coração como Jesus fez. Sabendo que aquele homem queria fazer ele passar por tudo isto, mas ele ensinou para mim e para você a perdoar aqueles que se tornaram seus inimigos, embora você não tenha como inimigo. Aquele amigo que era seu amigo, mas ele passou para a linha do inimigo. Ele passou a ser o agente X. Você já viu o agente X? No Brasil, no Rio de Janeiro, eles usam X9, que é como se fosse um dedo duro e fica de um lado do outro.
Mas o agente X, ele ficava com o pé na faixa. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele estava dos dois lados. Ele usava suas informações para te destruir. E Jesus fala, tem amigos que são pior do que inimigo. Porque o inimigo, você define quem é. E você acautela com ele. Você ora para que Deus salve ele, mas você está esperto. Agora o falso amigo é aquele que pega todas as suas informações para usar contra você no futuro. Mas Jesus ensinou, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Se você quer ver a glória de Deus, você deve perdoar até seus inimigos. Mas talvez você me diz essa manhã, eu entendo você. Eu entendo o que Jesus falou sobre o perdão, mas quanto eu devo perdoar então, pastora Nélia? Qual a medida do perdão, pastor Samuel? Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus dando a resposta. E eu falei um pouco sobre isso da outra vez, eu só vou usar o primeiro tópico aqui. Ele diz assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele já respondeu. Sabe o que Pedro quis dizer para Jesus? A lei manda perdoar até 3. A lei da época mandava perdoar 3 vezes. Porque passou de 4 vezes, isso não tem vergonha na cara. Esquece. Será que algum de nós aqui temos essa lei até hoje? Ou não? Quantas vezes nós falamos, não, só até 3, Cleiton. Depois de 3 não tem jeito. Aí, até 3 vai, mas depois de 3 você esquece, abandona. E não tem mais jeito de perdoar isso aí. Isso aí, eu não sou da predestinação não, mas eu estou quase acreditando que esse já está condenado. Que nasceu para condenação. E Pedro, ele não dá só o dobro do perdão, ele dá um lambuja dele mesmo. 7? Eu sou o cara. 3 mais 1, Pedrão, 4. Aí Jesus arrebenta com Pedro. Como arrebenta com nós nessa manhã? Ele diz, não, Pedro, 70 vezes 7. Porque antigamente, Lameque disse, aquele que matar Caim vai ter que pagar 7 vezes. Mas aquele que perseguir e matar Lameque 70 vezes 7. O ódio é 490 vezes. Mas o perdão da cruz é ilimitado. Amém. Jesus, ele não estava fazendo uma conta de matemática. 70 vezes 7, 490. Você corre, perdoa, fala 490 vezes, perdão, depois não tapa na orelha do cara. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando, você deve perdoar ilimitado. A quem? O amigo, o falso amigo e até o inimigo. Irmãos, a hora está chegando, eu gostaria de pensar com você antes de terminar. Último. Por que devemos perdoar? Pensa comigo aqui. Por que você acredita que nós devemos perdoar? Primeiro que quem não perdoa não é perdoado. Se você quer entrar no céu, começa a perdoar agora. Se você quer ser um homem de oração e ouvido por Deus, começa a perdoar. Tem uma dificuldade que não é muito difícil para muita gente. Se você quer ofertar, perdoa. Tem gente que vai aproveitar e falar, oh, rapaz, então nem vou levar a oferta esse mês. Não aproveita, meu irmão. Agora, por que eu devo perdoar? O que você acredita aí? Eu gosto de uma palavra que meu pai falava comigo. E que Salomão falou nos provérbios. Me direis quem tu amas. Que direis quem tu és? Esse é meu pai. E Salomão, em Provérbios 13, diz, Cleito, anda com sábio e se torna sábio. Mas anda com tolo e se dará mal.
Minha mãe era mais dura, ela falava, quem mistura com porco, farelo come. A velha era sábia em falar. E eu te digo, você chegou na América, numa área americana. Consequentemente, você aprendeu inglês mais rápido. Ou pelo menos thank you e hot dog você já aprendeu. Agora, se você está numa área de hispano, pastor Samuel, tu está falando espanhol sempre, meu irmão, tu sabe como é a coisa? Nós outros aprendemos rápido essa coisa. Eu falo 3 tipos de espanhol. Espanhol mexicano, vamos não, apúrate, meu irmão, não. Eu falo dominicano, eu quero que dá pela hora, meu irmão. Então, eu misturei. E de repente eu percebi que eu estava falando outras línguas. Eu percebi que eu estava falando espanhol, inglês sem barreira. Com barreira. E falando igual outras pessoas. Eu sou mineiro. Eu sou filho de mineiro. Pai e mãe mineiro. Minha professora era mineira, Cleide. E meus amigos, mineiro? Cresci no meio de mineiro, meus irmãos eram mineiros. De repente eu me peguei falando, ai rapaz, eu aprendi, eu sou mineiro, eu falo igual mineiro, pastor. Sabe o que eu não consigo entender? Um homem é influenciado por qualquer coisa. Mas diz para mim que é cristão. Mas não fala como mestre. Jesus é o rei do perdão. Ele é o rei do amor, o rei da paz, o rei da longanimidade, o rei de todos nós. O homem que mais perdoou na história da humanidade. O homem que perdoou antecipado. O homem que mais definiu a respeito do perdão em toda a história. Mas nós dizemos, nós somos seus discípulos mestres. Mas nós não sabemos perdoar. Por que nós temos sido influenciados então? Se você não perdoa, você não pode ser discípulo de Cristo. E me desculpa, mas você não caminha com Ele. Porque o homem que caminha com alguém tem que ser influenciado por ele. Eu ando com uma pessoa que gosta de uma coisa e rapidamente eu passo a gostar. Eu olhava para aquela lagosta, para a concha, credo. Daqui a pouco, nossa, que delícia. Quando eu era pequeno, os meninos viravam para mim na escola e tinha uma moça, essa moça tá, eu acho que ela gostou de você. Eu falava, rapaz, mas ela é esquisitinha, não? Aí eles, não, ela é até bonitinha. Aí eu, será? Bonitinha na cabeça. Eu voltava e pensava, até que ela é uma bonitinha mesmo. Daqui a pouco ela é gente boa. Ela é até gente boa. Daqui a pouco ela é linda. É influência. Ela tem os olhos atraentes, pastor. Um atrai o outro, ela era vesga. Eu sou influenciado e acho bonito. Agora eu ando com Jesus. Todos os dias. Eu digo isso. Mas eu não aprendi perdoar. Eu gostaria que você refletisse nessa manhã a respeito disso. Eu queria te dizer que a mágoa, ela corrói. A mágoa, ela joga para baixo. A mágoa, ela destrói física, psicológica, emocionalmente e espiritualmente. O perdão reconstrói, quebra as barreiras. O perdão traz de volta a vida. O perdão nos une. O perdão nos leva a Deus. Eu acredito que você deve aprender a perdoar. O perdão é algo maravilhoso, meus irmãos. O perdão é algo lindo. Eu lembro de uma história de uma família destruída, pastor. Um rapaz, ele morava com a esposa e 2 filhos. Um filho já tinha ido para a droga e o outro menino que era ótimo na escola só tinha as piores notas.
E ele chega no pastor da igreja dele e diz: pastor, minha vida está um inferno. Eu não sei o que eu vou fazer. E o pastor vira para ele e diz: meu filho, Jesus está na sua casa. Talvez você não esteja enxergando. E ele volta para casa. Esse pastor está doido. Jesus na minha casa. E aquela guerra, ele volta de novo: pastor, não, pastor, não estou enxergando isso que o senhor me falou. E de repente, ele chega em casa, para sua surpresa, no quarto que ele gostava de colocar os seus livros, a sogra dele estava morando lá. E ele volta correndo para a igreja e diz: pastor, a minha casa era o inferno e uma das discípulas do diabo está morando lá agora. Eu estou arrebentado. Me ajuda. E quando ele ia falar com a mulher, a sogra pulava na frente, parecia que ela era lutadora. E gritava, era duas na parede contra ele, e ele não estava aguentando mais. Mas ele decide ler a palavra. E ele viu que o perdão rompe as barreiras, destrói a mágoa, elimina o rancor. E de repente ele nem vai trabalhar. Ele compra uma cesta, Cleito, de café da manhã para a sogra. Você já fez isso, irmão? É só com o poder do perdão. Oh, glória a Deus. E ele compra uma cesta de café da manhã para a sogra, pastora. E aquele tanto de bombom lindo. E ele chega e bate no quarto que ele paga o aluguel. E que a sogra manda. E de repente ela abre sua greta e fala, posso te ajudar? E ele diz: não, eu vim aqui trazer da senhora, a senhora sabe, uma cestinha de chocolate. Eu olhei e lembrei da senhora. Ela falou para mim: prova primeiro, vai que está enganado. Sem jeito, ele está cá todo vermelho, pegou o bombonzinho, comeu. Não, tá bom. Jesus, ai meu Deus, eu tenho que passar por ela. E ele vai e daí a velha bate a porta e entra para dentro e come tudo. Mas sabe o que acontece? No outro dia ele chega do trabalho meio cansado, ele viu uns barulhos de panela. Ele era mineiro. E chega e sente um cheiro de frango, caipira. E era o que ele mais gostava. Não é que a sogra estava fazendo um franguinho? E ele passou e ela meio sem jeito falou: estou fazendo um frango, tá? E ele volta e se senta na mesa. E o que o frango não faz? Um leão. E ele se senta na mesa para comer. Quando ele ia dar a primeira garfada, pastor, veio na memória dele: isso é palavra do inimigo. Manda ela provar primeiro que deve ter veneno. Mas ele não. Tá ali. Não. Sai da lá, Satanás. Eu não vou falar isso. Mas de repente ele começa a comer aquele frango, pastorzinho, e vira uma bênção. Aí chega a mulher meio correndo e vê aquela comunhão e fala: gostei. E ela se senta e de repente eles começaram a sorrir. E chega o filho mais novo da escola e fala: não acredito, eles estão usando a mesa. E ele se assenta. A mesa era só enfeite para colocar o vaso de flor e a Bíblia no Salmo 91. E de repente o filho mais velho fica de longe, aquele que usava droga, olhando: só eu que não estou lá, eu tenho que ir. E daquela comunhão todo dia ele chega perto do pai: pai, eu tenho que participar dessa mesa, me ajuda, me leva para um lugar onde eu vou poder me recuperar, porque essa família é minha linda. Eu gostaria de te falar que o perdão restaura, meus irmãos, e o inimigo sabe disso. O perdão, ele limpa a nossa alma e alegra nosso coração. Eu gostaria que você aprendesse nessa manhã: Jesus te chamou para ser perdoador. E para você ser mais que vencedor em Cristo, aprenda a perdoar. Eu te convido a se colocar de pé nessa manhã.
aqui nesta manhã, eu não estou dizendo que você está magoado com ninguém, porque nós temos que entender que não é porque você perdoa que vai restaurar a confiança, não, porque muitas das vezes pessoas fazem com que nós ficamos magoados e nós ficamos com medo. E muitas das vezes a pessoa não se arrependeu, mas você deve perdoar e deve continuar. Mas eu te chamo para como um servo de Deus, para que Deus te dê força nessa manhã, como diz em Lucas. Os apóstolos dizem: Jesus, então isso é muito difícil. Perdoar tantas vezes meus inimigos, as pessoas que me perseguem. Então aumenta-nos a fé. Eu te chamo nessa manhã para que nós possamos orar por sua vida, para que Deus te aumente a fé. Para que tudo aquilo que tenta invadir seu coração, que pertence somente a Deus, seja lançado por terra. Amém. E que o nome de Jesus seja glorificado. E você, meu amigo, e minha amiga que está aqui nessa manhã, que ainda não conhece o mestre do perdão, o mestre do amor, o mestre da longanimidade, o mestre da paz. Eu te digo que Ele te chama nessa manhã para que você seja um servo e discípulo dele. E você vai ter paz. Ele nunca te prometeu um caminho fácil, mas Ele te promete uma chegada certa. Ele nunca te prometeu que todas as coisas vão ser boas, mas que cooperam. Eu te chamo nessa manhã, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa vir e entregar sua vida a Ele completamente. Que o Senhor te invada nessa manhã e atravesse seu coração como uma flecha. Mas eu te convido também, meus irmãos, vocês, para que eu possa estar orando por vocês, para que Deus aumente a vossa fé, para que você possa cada dia mais a perdoar. Venha à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, para que Deus aumente a sua fé, para na hora da dificuldade você poder dizer: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, mesmo não sabendo o que eles estão tramando contra mim, eu perdoo, eu abençoo. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a perdoar. Nós devemos chegar ao alvo, Camilo. Nós devemos avançar. Pastor Osias, ajuda a gente a orar, pastor Zacarias. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar por nossos irmãos, para que Deus nos aumente a fé. Vamos orar. Vamos orar. Eu te convido, irmãos, aqueles que precisam de Deus e que Deus fortaleça eles. Vem aqui à frente, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, para que Deus aumente a nossa fé, para as dificuldades, vamos orar.